Novilho vermelho, o que a Bíblia diz? Um sinal de esperança? Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e cheio de mistérios, o novilho vermelho. Você já ouviu falar sobre ele? O que a Bíblia diz a respeito desse animal tão especial? Prepare-se para uma jornada emocionante pela história, profecia e fé. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Na Bíblia, o novilho vermelho é mencionado em Números 19, onde Deus dá instruções detalhadas a Moisés e Arão sobre como purificar o povo de Israel. Mas o que torna esse novilho tão especial? Porque ele é visto por muitos como um sinal de algo grandioso que está por vir. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, sem defeito, na qual não haja mancha e sobre qual nunca foi colocado jugo. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, e ele a tirará fora do arraial e a mandará degolar diante dele. Esses versículos nos mostram a importância do novilho vermelho como símbolo de pureza e purificação. Mas o que mais podemos aprender com essa passagem? O novilho vermelho é visto como um elemento central na purificação dos pecados e impurezas. Seu sacrifício era um meio de limpar o povo de Israel, preparando-os para um relacionamento mais próximo com Deus. Mas será que isso tem algum significado profético para os dias de hoje? Muitos estudiosos e teólogos acreditam que o surgimento de um novilho vermelho perfeito seria um sinal da vinda de tempos proféticos relacionados à construção do terceiro templo em Jerusalém. Para os judeus, isso representa a restauração completa e a purificação final. Imaginem só a emoção de testemunhar um evento tão grandioso que conecta o passado ao futuro, cumprindo promessas antigas. Esse é um tema que nos enche de esperança e nos faz refletir sobre o nosso papel na história divina. Independentemente das interpretações, o novilho vermelho nos lembra da importância da pureza, da fé e da esperança. Nos lembra que, assim como o povo de Israel buscava a purificação, nós também podemos buscar a nossa própria renovação espiritual. Vamos continuar firmes na nossa jornada, confiando nas promessas de Deus e mantendo viva a chama da esperança em nossos corações. Acredite que tempos melhores estão por vir e que cada um de nós tem um papel crucial nesse grande plano divino. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho? Em 2018, Israel anunciou uma descoberta que gerou grande excitação entre os estudiosos bíblicos e religiosos: o nascimento de um novilho vermelho, considerado por muitos um sinal profético significativo. Esta descoberta está intrinsecamente ligada às antigas escrituras e às tradições judaicas, especialmente no contexto das profecias relacionadas ao terceiro templo em Jerusalém. Na Bíblia, especificamente em Números 19, o novilho vermelho é descrito como essencial para o ritual de purificação dos israelitas. Este animal deve ser totalmente vermelho, sem defeitos ou manchas, e nunca ter sido submetido a trabalho ou ritual de purificação. Envolvia sacrificar o novilho, queimá-lo e misturar suas cinzas com água para purificar as pessoas que tivessem se tornado ritualmente impuras, especialmente aqueles que tivessem entrado em contato com um cadáver. Para muitos judeus religiosos, o nascimento de um novilho vermelho perfeito é visto como um prenúncio da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Segundo a tradição judaica, a purificação realizada com as cinzas de um novilho vermelho é necessária para restaurar a pureza ritual exigida para o serviço no templo. A destruição do segundo templo em 70 d.C. interrompeu esses rituais, e desde então não houve um novilho vermelho que atendesse a todos os critérios bíblicos. Em setembro de 2018, o Instituto do Templo, uma organização dedicada à preparação para a construção do terceiro templo, anunciou que uma novilha vermelha perfeita havia nascido em Israel.
Esta organização já havia feito tentativas anteriores para criar o novilho vermelho por meio de programas e reprodução cuidadosos, mas esta foi a primeira vez que um animal nascido atendeu a todos os critérios bíblicos desde a destruição do Segundo Templo. Os rabinos do Instituto do Templo realizaram uma inspeção meticulosa do animal para garantir que ele não tivesse nenhum defeito ou mancha e que todos pelos fossem vermelhos. A descoberta foi recebida com grande entusiasmo por aqueles que veem nisso um sinal da proximidade dos tempos messiânicos. A notícia do nascimento do novilho vermelho em 2018 foi recebida como uma mistura de emoção e ceticismo para os religiosos que aguardam a reconstrução no Terceiro Templo. Esta foi uma confirmação de que os tempos proféticos estão se desenrolando por outro lado. Céticos e alguns teólogos apontam que a criação de um novilho vermelho pode ser influenciada por métodos modernos de reprodução, questionando a naturalidade do evento. A descoberta do novilho vermelho em 2018 é um marco importante para muitos no contexto das profecias bíblicas e do futuro do judaísmo, independentemente de onde você se posiciona em relação à significância desta descoberta. Ela certamente adiciona uma camada fascinante à rica tapeçaria de história, fé e expectativa que envolve o Terceiro Templo e os tempos messiânicos. Para aqueles interessados em entender mais sobre esse tema, a descoberta do novilho vermelho em 2018 oferece uma oportunidade única de explorar com a fé antiga contínua a influenciar e moldar as crenças e expectativas modernas. A questão sobre estarmos próximos do anticristo é complexa. Será que tudo isso aponta para a chegada do anticristo e envolve interpretações variadas de textos bíblicos e profecias religiosas? A figura do anticristo é uma parte central da escatologia cristã, particularmente dentro do cristianismo evangélico e católico. Vamos explorar em detalhes os aspectos que levam muitos a acreditar que estamos próximos dessa figura, bem como as diferentes perspectivas teológicas. A figura do anticristo aparece em várias passagens bíblicas com menções no Testamento, principalmente nas epístolas de João e no livro de Apocalipse. Aqui estão algumas referências-chave. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste, quem vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte, que se assenta no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Apocalipse 13 descreve a besta que emerge do mar, geralmente identificada como anticristo. Muitos acreditam que certos eventos e tendências atuais podem ser vistos como sinais de que o aparecimento do anticristo está próximo. Estes sinais incluem aumento de imoralidade e apostasia. A Bíblia menciona um aumento na imoralidade e uma apostasia, abandono da fé, como prelúdios ao aparecimento do anticristo, segundo Tessalonicenses 2:3. Muitos observam que as sociedades modernas estão se tornando cada vez mais seculares e afastadas dos valores religiosos e tradicionais. Conflitos globais e instabilidade, guerras, rumores de guerras e instabilidade política e econômica são frequentemente vistos como sinais dos tempos. Mateus 24, 6 e 7. A crescente tensão internacional e crises econômicas são vistas por alguns como indicativos de que os tempos finais estão se aproximando. Avanços tecnológicos e controle global. Como que funciona?
O avanço tecnológico, especialmente na área da vigilância e controle digital, é interpretado como preparando o terreno para o governo global do anticristo. A ideia de um sistema de marca da besta, Apocalipse 3, 16 e 17, onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca, e frequentemente ligada a tecnologias modernas como microchips e identificação digital. A criação do Estado de Israel em 1948 é vista como um cumprimento de profecias bíblicas. É um precursor do fim dos tempos. Muitos acreditam que eventos envolvendo Israel e o Oriente Médio são críticos para o cronograma profético. O movimento em direção à união das religiões e ao ecumenismo é visto por alguns como uma preparação para a religião unificada sob o anticristo. A crescente tendência de promover a paz e a unidade entre diferentes fés é vista com cautela por alguns teólogos. Perspectivas teológicas. Algumas tradições cristãs, como a ortodoxa oriental e algumas denominações protestantes mainline, tendem a interpretar as profecias bíblicas de maneiras mais simbólicas e menos literal. Elas enfatizam a mensagem moral e espiritual dessas profecias mais do que uma cronologia específica dos eventos. A história do novilho vermelho, embora originalmente uma tradição judaica, tem ressonâncias significativas para muitos cristãos contemporâneos, especialmente aqueles interessados em escatologia e profecias bíblicas, para atender o que essa história representa para os cristãos hoje. É importante explorar suas origens bíblicas, seu significado teológico e sua aplicação moderna. A história do novilho vermelho é encontrada no livro de Números 19. Deus ele ordena a Moisés e Arão que instruam os israelitas a trazer uma novilha vermelha sem defeito e sem nunca ter sido posto sob julgamento. Essa novilha é sacrificada e suas cinzas são usadas para fazer uma água de purificação necessária para purificar qualquer pessoa que tenha se tornado ritualmente impura, especialmente através do contato com o cadáver. Esse ritual é singular, porque é um dos poucos rituais que não são realizados no tabernáculo ou templo, mas fora do acampamento. Ele simboliza a purificação do pecado e da morte, permitindo que os israelitas mantenham uma relação adequada com Deus. Para os cristãos, o conceito de purificação do pecado é central na teologia do Novo Testamento. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é visto como o cumprimento e a superação de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, incluindo do novilho vermelho. Hebreus 9, 13 e 14 menciona especificamente o sacrifício do novilho vermelho ao contrastar com o sacrifício de Cristo, dizendo: porque se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Para os judeus, especialmente aqueles que aguardam a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, a descoberta de um novilho vermelho perfeito é de grande importância. As cinzas do novilho são vistas como necessárias para restaurar a pureza ritual e permitir a construção e funcionamento do templo. Para muitos cristãos, especialmente aqueles envolvidos em estudos escatológicos, a descoberta de um novilho vermelho perfeito é visto como um sinal profético significativo. Eles interpretam isso como um possível indicador de que eventos bíblicos de grande importância, como a construção do terceiro templo e a vinda do anticristo, podem estar próximos. Alguns pontos-chave incluem
a restauração do templo e preparação para o fim dos tempos. Muitos cristãos acreditam que a reconstrução do terceiro templo é um evento profetizado que precederá o retorno de Cristo. A disponibilidade de um novilho vermelho perfeito é vista como um passo crucial nesse processo. A profecia bíblica é frequentemente interpretada como contendo sinais que indicam a proximidade do fim dos tempos. A descoberta de um novilho vermelho perfeito é vista por muitos como um desses sinais. A cooperação entre grupos judaicos e cristãos em torno da busca e criação de um novilho vermelho demonstra um interesse ecumênico e interreligioso crescente. Isso pode ser visto como um esforço para entender melhor as raízes judaicas do cristianismo e as profecias bíblicas. Para os cristãos hoje, a história do novilho vermelho serve como lembrete da importância da pureza espiritual e da necessidade de purificação dos pecados. Ela também enfatiza a conexão entre as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento do Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Aqui estão algumas implicações práticas e espirituais. A história convida os cristãos a refletirem sobre a própria pureza espiritual e a buscar uma vida santificada através de Jesus Cristo. Para aqueles interessados em escatologia, a história do novilho vermelho reaviva o interesse nas profecias bíblicas e na preparação para os eventos finais. A história também pode promover uma melhor compreensão e respeito mútuo em cristãos e judeus, ao explorar as raízes comuns de suas tradições de fé. A história do novilho vermelho é rica em significado e continua a ressoar entre os cristãos de hoje. Ela serve como símbolo de purificação e um lembrete das promessas proféticas de Deus. Para muitos, a recente descoberta de um novilho vermelho perfeito não é apenas um evento de interesse histórico e religioso, mas um sinal de que as profecias bíblicas estão se desdobrando diante de nossos olhos, chamando a vigilância, a preparação espiritual e a esperança no cumprimento das promessas divinas. Determinar se estamos próximos do aparecimento do Anticristo é uma questão de interpretação teológica e escatológica. Muitos cristãos veem sinais nos eventos atuais, que sugerem a proximidade dos tempos finais, enquanto outros aconselham cautela e foco na preparação espiritual contínua, em vez de tentar decifrar um cronograma específico. Em última análise, a mensagem central para muitos é a de vigilância, fé e preparação para a segunda vinda de Cristo, independentemente do momento em que isso ocorra, né? Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like de gratidão, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa incrível história do novilho vermelho. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.